Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindo ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o livro O Polímata, escrito pelo Peter Burke e publicado aqui no Brasil pela editora Unesp em 2020. Mas antes de falar sobre o livro, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, que isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a outras pessoas. Dados os recados iniciais, vamos aí falar um pouco sobre esse livro. Bom, o Polímata, como eu disse, é escrito pelo Peter Burke, foi publicado aqui no Brasil pela editora Unesp, o autor que tem bastante livros aí publicados aqui no Brasil, tem até uma história bem interessante envolvendo o Brasil, mas esse livro eu coloquei como o meu livro do mês de janeiro, daquele desafio 12 livros para 2025. Então, dentro das opções e até mesmo do que eu venho lendo nos últimos meses, eu acho que o Polímata é um tipo de livro que eu com certeza saí da minha zona de conforto para poder ler e possivelmente e muito provavelmente me interessar por esse assunto que eu fiquei sabendo quando eu acabei vendo alguns vídeos sobre esse livro no BookTube, então achei interessante, mas não achei que ia gostar tanto da temática a ponto de, principalmente, querer ler outros livros do Peter e também ir em busca desse tema que é tão interessante e que eu vejo poucas pessoas falando, infelizmente. Talvez assim como eu, você nunca tenha ouvido falar do que são essas pessoas polímetas, então acho que vale muito a pena falar assim de forma bem objetiva o que significa a palavra polímeta. Significa ali estudiosos, pessoas que acabavam se dedicando a diversas frentes de estudos, então, ou seja, você não tinha determinado estudioso se dedicando a uma disciplina apenas, a um assunto apenas. Então, eles acabavam ali abrindo o leque e estudando várias coisas, o que, é, de forma ainda mais objetiva, eram aquelas pessoas que estudavam diversos assuntos. E é sobre isso que esse livro escrito pelo Peter Burke vai trazer para o leitor. Ele vai apresentar, além da definição de temas mesmo relacionados aos polímatas, aqui ele vai percorrer um longo caminho que, como o título diz, né, vai de Leonardo da Vinci a Susan Sontag. Então, a gente acaba recebendo aqui muitas informações de pessoas que ao longo da história foram consideradas polímetas. E aí o livro ele não fica apenas nesse ponto, ele vai tratar de outros assuntos, como por exemplo, não é uma crítica, né? Mas ele acaba pontuando que hoje em dia, diferentemente do que acontecia anos atrás, que, óbvio, né, as pessoas se dedicavam a várias frentes de estudos, hoje em dia é muito mais comum que você se especialize em um determinado assunto. Então, ali no ensino médio, você acaba aprendendo várias disciplinas, vai para a faculdade, você escolhe um curso, e aí dali para frente você começa a se especializar cada vez mais nesse determinado assunto, o que seria uma disparidade do que se considerava pessoas polímetas dentro da definição e de tudo que o Peter Burke apresenta nesse livro. O Peter Burke, que escreve esse livro, ele não deixa muito ali escondido as intenções dele de falar sobre, acho que o principal polímata que existiu, não à toa ele está aqui na capa, que é o Leonardo da Vinci. Para quem não sabe, o Peter Burke ele é um historiador inglês super renomado. Ele tem como principais frentes de estudo a história moderna europeia e a história cultural. Então, muito do que você possa imaginar ou de uma breve pesquisa que você fizer sobre a biografia ali de áreas de atuação do Peter Burke, você acaba identificando aqui. Então, ele percorre assim de forma bem
resumida, obviamente, porque apesar de tratar o tema de forma fantástica aqui, ele acaba percorrendo diversas épocas e apresentando diversos polímatas que foram considerados ao longo dos anos. Isso traz um ponto muito interessante para esse livro, que apesar de você esperar, né, que, como eu disse, que o Leonardo da Vinci, obviamente, ele é considerado o principal polímata e que serve assim de base para muitas comparações aqui do livro, ele dedica um tempo muito grande para contar a história de diversos polímatas. E assim, quando eu digo diversos e muitos, realmente são muitos. E aí, ele não se atém a gênero, a nacionalidade, então ele vai apresentar aqui mulheres que foram polímatas, as dificuldades que elas enfrentaram, então tem muito a questão da época que ele deixa muito específica aqui no livro, falando sobre a dificuldade que as mulheres tinham para ali conseguir fazer as suas pesquisas, seguir com as suas frentes de estudos, o que é uma parte bem interessante. Ele também fala de alguns polímatas brasileiros, então é uma parte assim muito relevante do livro e que ele acaba tratando de uma forma que você, eu vou dizer, no meu caso, que sou um leigo no assunto, eu consegui entender e me interessar por cada uma dessas pessoas que ele acabou apresentando, o que seria impossível, né? Eu sair atrás de livros que falassem sobre todas essas pessoas, mas ele acabou ali me dando um start para esse tema e o livro, a forma que ele é organizado, ele tem muitas referências, então tem muitas citações e uma coisa bem bacana da organização desse livro é que ele tem um índice remissivo. Então, se você, por algum motivo, lá na frente, quiser ver se pegar um trecho aqui falando de um polímata específico, então é totalmente possível porque tem essa organização dentro do livro, o que para mim tornou essa leitura sensacional. O Polímata é um livro que vai funcionar muito bem ali no seu pós-leitura. Eu acho que justamente pela organização e pela facilidade que a escrita do Peter Burke ela vai se diluindo ao longo do livro. Então, à medida que você vai lendo, você vai ficando muito interessado por esses assuntos, porque ele trata de muitas épocas, ele trata de muitos temas, as dificuldades, então, quando surgiu, o que cada um ali teve de desafio para seguir com as suas frentes de estudo, mas ele não perde o foco aqui no Leonardo da Vinci, que eu acho que é o grande, apesar de não ser um romance, é o grande protagonista desse livro, e até mesmo quando ele vai contar outras histórias, ele acaba fazendo ali um paralelo bem interessante em alguns pontos do livro, para que o leitor possa se situar e, principalmente, já que o Leonardo da Vinci é considerado o principal polímata que já existiu, é bem interessante como ele vai pegando as referências desses outros polímatas e, de certa forma, comparando aí de forma positiva com acho que o principal o objeto de estudo desse livro, que é o Davi. À medida que o livro vai se desenvolvendo, você acaba pegando ali alguns trechos que o Peter Burke acaba fazendo alguns apontamentos sobre a dificuldade que seria para definir um polímata nos dias atuais, justamente pela definição que ele utiliza, né, dessas pessoas que acabam se dedicando a várias frentes de estudo, com o que acontece hoje em dia, já que você acaba se especializando em uma matéria específica ou, digamos, uma profissão específica, e se você vai para uma especialização, você acaba se aprofundando ainda mais em determinados assuntos, o que seria algo um tanto quanto divergente do que se entende de pessoas polímatas. Apesar de eu achar que quem vê assim de primeiro contato o polímata acaba entendendo que ele possa ser um livro didático, um livro que vai tratar sobre um assunto muito chato e acaba não se interessando. Mas aí mora um grande engano das
pessoas que eu espero que elas consigam realmente ler esse livro e ver o quão rico é esse tema, o quão interessante é esse livro. Acho que certamente é um livro que você pode ler assim de forma ininterrupta, mas é um livro que, se você vai lendo capítulo por capítulo ou tópico por tópico, vai marcando, você vai absorvendo muito mais sobre o assunto e ele pode se tornar ainda mais interessante, assim como se tornou para mim. Certamente, esse foi o primeiro livro que eu li em 2025 e já tenho certeza que ali no final do ano ele vai estar ali na minha lista de melhores livros lidos do ano, porque o tema é muito interessante, é aquele tipo de assunto que você não pesquisa, que talvez você não saiba o que é, de repente, se você está no meio acadêmico, muito provavelmente você conheça, mas para quem está do lado de fora, você acaba esbarrando em um tema super interessante. Sinceramente, eu estou muito feliz que o primeiro livro dos meus 12 livros para 2025 tenha sido uma leitura tão sensacional como foi o Polímeta do Peter Burke. Aqui você acaba chegando para ler o livro com um pouco de medo, porque parece muito didático, mas você sai realmente apaixonado pelo tema e querendo descobrir, ler outras coisas que também falem sobre polímetas. Então, fica assim fortemente a minha recomendação para que você dê uma chance para esse livro que com certeza vai valer muito a pena. Bom, recomendação dada, eu gostaria de reforçar os recados iniciais. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar. Deixe aí nos comentários se você pretende ler esse livro esse ano, se esse livro te interessou de alguma forma, se você já leu alguma outra obra do Peter Burke. Lembrando que tem vídeo aqui no Recomendo Ler toda quarta às 18 horas e todo domingo às 10 horas da manhã. Muito obrigado para você que assiste os vídeos aqui do Recomendo Ler até o final e até o próximo vídeo.